Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor, como um princípio básico, a base de uma vida com Deus. Infelizmente a gente sabe que muitos homens, mulheres, caminham de forma tola ao longo da sua vida, como se Deus não existisse. A Bíblia chama isso da marca fundamental do insensato. E olha o que diz o texto sagrado. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Isso está no Salmo de número 14, versículo 1. Então, qual é a atitude do insensato? Achar que Deus não existe. E por achar que Deus não existe, se não existe um juiz moral, um legislador universal, então eu posso fazer o que eu quero, não há regras, não há lei, não há moral, não há ética. Então eles podem se corromper à vontade, praticar abominação e automaticamente não farão bem nem para os outros, muito menos para si. Então essa é a base da corrupção do coração, daqueles que praticam atos terríveis e horrendos. Achar que Deus não existe, porque se Deus não existe, não haverá prestação de conta, não haverá recompensas na eternidade e não haverá céu e inferno. Por isso é mais fácil destruir o conceito de Deus do que prestar conta diante de Deus, porque para prestar conta diante de Deus, isso gera no coração do homem um zelo e um temor para não praticarem o mal. Então, o ser humano, tendo excluído qualquer ideia de que Deus o está observando em cada movimento seu, ouvindo as suas palavras ou até mesmo inspecionando as motivações dos seus corações, um incontável número de homens e mulheres vivem sem o menor pensamento sobre Deus. E você, irmão, tem pensado em Deus no dia de hoje, no seu dia a dia? Os teus pensamentos têm os pensamentos de Deus ou não? Pense em Deus, pense nas coisas de Deus. E tem pessoas que, ainda que apoiem a existência de Deus, lá no fundo dos seus corações imaginam que Ele exista em algum canto talvez, Esses homens vivem as suas rotinas diárias sem preocupação com o que Deus pensa ou com o que pode fazer. E é uma tolice, por exemplo, almoçar com um tigre, por exemplo, dentro de um zoológico. Porém, se viver como se o Deus da Bíblia não existisse ou não tivesse importância para a sua vida, é infinitamente mais tolo do que almoçar com um tigre num zoológico. Afinal, tudo aquilo que o tigre pode fazer é rasgá-los em pedaços e comê-los como almoço. Deus, por outro lado, pode o enviar para o inferno e a todos aqueles que o desonram, o desprezam e se voltam contra as suas leis e os seus princípios, tá bom? Então, fica a seu critério. E tomar a Deus que essa palavra chacoalhe a sua vida e o seu coração. Mas a grande pergunta que surge é: onde a sabedoria começa? Aonde começa a sabedoria segundo o livro de Provérbios? Nós vamos aprender que a verdadeira sabedoria começa quando nós vivemos de acordo com a realidade de que o Deus da Bíblia existe e se importa grandemente com o nosso modo de vida. Está lá em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que importa que aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé, creiam que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se você buscar o Senhor, Deus tem presente, dons, talentos, muita bênção para a sua vida. E é necessário crer que Deus exista. E isso, e se expressar através do nosso modo de vida. O que pode parecer um conceito talvez inadequado ou antiquado, é na realidade o fundamento de uma vida que agrada ao Senhor. Então, irmão, se você quer agradar o Senhor, essa vida se chama vida no temor do Senhor. É uma realidade básica. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vou repetir: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o primeiríssimo passo em direção
às veredas, aos caminhos, aos trilhos da sabedoria. Então, se você quer realmente ser uma pessoa sábia, influente, eficaz, abençoada, em tudo que você faz, tenha o temor do Senhor. Uma das definições, básicas do que é o temor do Senhor, segundo Jerry Bridges, um grande escritor cristão, ele diz que é uma adoração reverente. Uma adoração reverente. Temor do Senhor é igual a uma adoração reverente, E embora esta definição, é claro, esteja correta, ela está propensa talvez para muitos, ser mal interpretada. Por quê? Porque hoje nós usamos a palavra adorar de forma muito casual. Eu adoro chocolate, eu adoro comer no Outback. É usada, infelizmente, a palavra adorar parece que perdeu a sua essência, o seu valor, porque é utilizada de forma casual por muitas pessoas. A definição adequada da palavra temor é uma emoção em que pavor, veneração e espanto são variadamente misturadas. Olha só, a definição mais adequada para a palavra temor, de temor do Senhor, é uma emoção em que pavor, veneração e espanto são variadamente misturadas, entrelaçadas, convergem entre si. Então, essa definição certamente se aplica a uma visão correta do Deus Todo-Poderoso, do Deus da Bíblia, do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, e de forma alguma se aplica a um sorvete, a um chocolate, Não importa quão bom ele seja. A palavra adoração não pode ser usada de forma casual ou com leviandade, jamais. Mas quais são os componentes do temor do Senhor? Nós vamos iniciar falando sobre isso. Quais são os componentes? Então, para que nós possamos aprender, o caminho da sabedoria, vamos considerar esses 3 componentes fundamentais do temor do Senhor. É como se fossem blocos de construção básicos para que vivamos uma vida de reverência, a fim de agradarmos ao Senhor. Primeiro componente, primeiro bloquinho na construção do temor do Senhor, é eu e você temos uma percepção de quem Deus é. Uma percepção de quem Deus é o primeiro princípio que nós vamos ensinar aqui para você. Quanto mais você souber sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, o que os teólogos também chamam das facetas do caráter de Deus, que nos é revelado na Bíblia, maior será então a nossa reverência, respeito, honraria, e isso encherá o nosso coração na nossa relação com Deus. Então considere algum dos atributos de Deus, por exemplo. A Bíblia ensina que Deus criou o céu e a terra. Então, longe de sermos a colisão acidental de moléculas aleatórias, como pensam aí os criacionistas, você e eu, e tudo em volta de nós, do mundo físico, material, do mundo natural, todos nós, inclusive a criação, a natureza, somos o resultado direto do trabalho manual de Deus. A Bíblia também revela que Deus é perfeitamente justo. Deus é perfeitamente justo, ou seja, quase todo mundo estremece ao pensamento de que criminosos algumas vezes escapam da prisão, porque às vezes um advogado esperto comove um júri com a sua esperteza, com uma história emocionante de vitimização, principalmente no Brasil nós vemos isso, mas em última análise, ninguém deixa de ser punido. Por quê? Porque a justiça não é garantida através dos juízes terrenos, Não, mas Deus é o justo juiz. Infelizmente, os juízes terrenos, por mais sábios e justos que sejam, são falhos, são pecadores, são imperfeitos, mas Deus é perfeitamente justo. Ele nunca perde um fragmento da evidência, e o seu martelo sempre bate com precisão perfeita. Se você não vir justiça aqui na terra, a seu favor, diante de uma situação que você esteja vivendo, tenha certeza de que haverá no julgamento final. No julgamento final, nenhum culpado será inocente, muito menos Deus, que é perfeitamente justo, considerar culpado é aquele que é inocente, e nem o inocente como culpado, é o que diz o texto sagrado. Deus é perfeitamente justo. Outra coisa que a Bíblia diz que Deus é que o Senhor também é santo.
O Senhor também é santo. A santidade, a palavra santidade significa separação, no hebraico kadosh. Deus está completamente separado de e sobre toda a sua criação. Ele está além da sua criação. Ele transcende a sua criação. Deus também está completamente separado de toda e qualquer forma de mal. Ele não é conivente com o mal, ele não pode produzir o mal. O pecado também não será tolerado na sua presença, querido. Quando Isaías, por exemplo, teve a visão do Senhor assentado num templo, lá em Isaías capítulo 6, um anjo poderoso clamava para o outro, diziam em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então as escrituras também revelam, além de que Deus é santo, que Deus conhece tudo. Ele é onisciente, ou seja, ele conhece aquilo que é, aquilo que era e aquilo que há de vir. Ele também é onipotente, o El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Ele é um Deus também que se ira, um Deus de glória. O temor de Deus então começa realmente a se desenvolver na medida em que você percebe de fato e ficará diante desse santo, justo juiz, e que você e eu, todos nós, seres humanos, prestaremos contas de cada um dos nossos ditos e dos nossos feitos diante de Deus. Há pelo menos 3 outros atributos que fazem uma profunda diferença entre a versão cristã e a não cristã do temor de Deus. Se um não cristão obtivesse, por exemplo, a verdadeira compreensão do ódio de Deus pelo pecado e do e do juízo certo que está para vir sobre a terra, ele viveria sim em temor e terror diante de Deus. Mesmo Adão e Eva no jardim do Éden, após a queda pelo seu pecado, se esconderam da presença de Deus. Por quê? Por causa do medo. Um cristão, no entanto, viu mais do caráter de Deus, não apenas sua justiça e ira. Ele também vê o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça divina, e a combinação de todos esses atributos de Deus é revelada poderosamente na cruz de Cristo, na cruz de Jesus de Nazaré. Na morte de Jesus, a justa ira de Deus contra o pecado, mas também o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça pelos pecadores que se arrependem, estão ali juntos, no mesmo local, na cruz de Jesus, enquanto Jesus suportou a ira de Deus, no lugar dos filhos de Deus, no lugar de todos os seres humanos que se arrependem. Longe de ser uma forte contradição, um Deus a ser temido e um Deus que nos ama, de forma harmoniosa se fundem maravilhosamente. Então, uma apreciação da graça de Deus, apesar dos muitos pecados humanos, transforma o nosso terror do Senhor numa reverência santa por alguém que é, ou seja, Deus, ao mesmo tempo santo de um lado e justo de outro, bondoso de um lado e misericordioso. Essa verdade é vista tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos terminar com isso aqui. Olha o que diz o Salmo 130, de 3 a 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Ou então Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Olha só, irmão, o que te conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Com ele está o perdão, para que todos aqueles que foram perdoados o temam diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós encerramos aqui nosso estudo de hoje e vamos continuar falando ainda mais sobre o temor de Deus como o princípio, o fundamento da verdadeira sabedoria. Clique aqui embaixo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga o nosso canal se você ainda não segue, e aqui no link de descrição nós temos todas as informações, redes sociais, horário do culto, endereço da igreja e também como você pode contribuir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, transformação da família e também comunidade local. Faça isso, semeie, compartilhe aquilo que Deus tem te dado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.